Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé da Villanueva. Eu recebi a mensagem de um sujeito que é adventista e cabe eu fazer os seguintes comentários e dar uma resposta. Ao Conde Lopé só chamo Lutero a você, haha, sola escritura, sempre. A Igreja Adventista do Sétimo Dia fundamenta-se unicamente em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, a Palavra de Deus, Yahvé. É mesmo, é? Tá bom, então vou te dar dois desafios. Primeiro, por gentileza, cite-me um versículo que afirme que só a Escritura seja fonte de fé no cristianismo. Um versículozinho. Não adianta citar aqueles versículos fora de contextos, como vocês fazem, porque aqueles versículos não afirmam fundamentalmente a sua Escritura. É só isso. Se você tiver a pachorra de me citar um versículo da Bíblia que fale só da sola Escritura, aí vamos ver. Porque a sola escritura, na verdade, é uma invenção do século XVI. É uma invenção do Renascimento. É uma invenção do humanismo renascentista. Então jamais seria bíblico propriamente dito. Seria anacronismo propriamente dito. Seria puro anacronismo. E já que você falou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fundamenta-se unicamente em toda a Bíblia, então resta você me dizer qual delas estava com a verdade. Qual delas, de fato, interpreta corretamente a Bíblia? E a resposta é zero. A resposta é que vocês ficarão nessa eterna torre de Babel por séculos e séculos, até vocês perderem a fé definitiva e caírem e descambarem no mais completo ateísmo. E a minha revolta, meu filho, não é contra a Bíblia. Até porque eu não posso ser revoltado contra um livro que foi criado pela tradição católica. Na verdade, eu sou um defensor da Escritura. Mas eu sou defensor da Escritura aos olhos da igreja que guardou a Escritura, aos olhos da igreja que escreveu uma parte das Escrituras, uma vez que os evangelhos foram escritos na igreja. E aquela igreja era católica. Lamento, Ellen White não existia no século I. Vamos lá. Como diz o próprio apóstolo João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Não, meu filho, o apóstolo João não disse nada, ele transcreveu. Quem disse foi Jesus Cristo, só para corrigir o seu erro, gravíssimo, diga-se de passagem. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Pergunta-se qual Escritura, já que, na época de Paulo, o cânon bíblico não estava nem formado. E, por gentileza, onde está escrito na própria Escritura a relação dos livros da Sagrada Escritura? Não existe essa relação. Resta o senhor me informar. Porque na época de Paulo, o cânon bíblico não era nem mesmo definido. Ainda se faltava definir. Partindo do pressuposto de que os evangelhos ainda estavam sendo escritos, ele estaria se referindo ao Antigo Testamento. Mas aí está o problema. Qual o Antigo Testamento? Porque também o Antigo Testamento, tal como ele foi finalizado, tanto por judeus como por cristãos, foi muito posterior à declaração de Paulo. Obviamente que Paulo, quando ele afirma isso, provavelmente ele segue a Septuaginta, que era a Bíblia grega. Ou seja, a Bíblia grega que é seguida pelos católicos. E nós temos que analisar bem uma coisa interessante, que o que você citou aqui não justifica a sola Escritura. Ele só está dizendo que toda a Escritura é inspirada. Sim, e quem disse o contrário? Qual católico diz que a Sagrada Escritura não é inspirada? Onde é que está dito isso? Onde é que está dito que o católico afirmou a Sagrada Escritura não é inspirada? Onde é que está dito isso? Agora, se você está afirmando que a Sagrada Escritura é a única fonte de fé, aí é uma outra história. Porque eu poderia citar aqui e dizer, a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Ou como já citei várias vezes aqui, que Cristo passa as chaves do céu à igreja na autoridade de Pedro. Ou então, eu poderia chegar e afirmar também que a igreja guarda tradições. Olha, guardai-vos o que nós escrevemos ou o que nós falamos. É isso que eles estão dizendo. E aí? Cadê a sola Escritura? Sumiu, né?
Vamos lá. Ai, ai, ai. O Papa não salva ninguém. E não intermédia. Não, meu filho, intermedia ninguém. Aliás, nenhum outro líder religioso pode fazer isso. E aqui está a maior frustração em defesa do catolicismo, pois o próprio apóstolo Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, destaca: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo, Jesus, homem. Meu querido, vou lhe falar uma coisa. Infelizmente, o senhor vai ter que aceitar a verdade. O Papa tem o poder de salvar, sim, e o poder de excomungar, porque ele tem o poder das chaves. Porque ele é o chefe da igreja. Porque isso foi passado a Pedro e seus sucessores. Aliás, é interessante que esse pessoal tente invalidar a autoridade do Papa, mas aceita a autoridade da Ellen White, aceita a autoridade de um pastorzinho de merda qualquer da igreja adventista, e aí? Quer dizer que a autoridade do pastor adventista da tua seita é maior do que a autoridade do Papa, cuja origem está na sucessão de Pedro. É isso que você está afirmando. Então não me venha com esse papo de que você não aceita autoridades. Quando você não aceita autoridades, no fundo você se acha ou se arroga ser autoridade. Ser autoridade para interpretar a Bíblia, para decretar dogmas, para revogar dogmas, enfim. Mas eu mesmo não reconheço autoridade porque não está na Escritura sua autoridade. A Escritura diz que a autoridade está na igreja. Pronto. Matei a charada, né? Mas vamos aqui desmistificar um versículo citado fora de contexto. É óbvio que os católicos acreditam que o único mediador da salvação é Cristo. Mas não quer dizer que Cristo não teve intercessores. Cristo não deixou apóstolos por acaso. Cristo não deu autoridade a esses apóstolos por acaso. Quando ele diz assim, quem ouve a voz, a mim ouve, ele está dando autoridade para essas pessoas. Quando Cristo repassa a chave a Pedro e o poder de ligar e desligar, ele está passando autoridade àquela pessoa. Quando Cristo fala aos apóstolos, ide e pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele também está deixando intercessores e intermediários. Como também nós podemos inclusive pegar inúmeros exemplos de Atos dos Apóstolos dos apóstolos realizando milagres. Por que Deus não realiza diretamente milagres e sim por intermédio daquelas pessoas? Porque Deus tem algum propósito nessa intercessão. Todo verdadeiro cristão é livre, livre de tradições e filosofias fajutas de homens. Afinal de contas, os próprios apóstolos bíblicos no Novo Testamento foram perseguidos por defenderem unicamente as Escrituras, onde no passado as tradições judaicas eram vistas até muitas vezes como autoridades para a salvação, diga-se de passagem, a circuncisão. Meu querido, você é muito besta mesmo, hein? O cristão não é livre das tradições. Lamento dizer. Nós somos herdeiros de uma tradição. E já que você não sabe nem o conceito, nem o sentido da palavra tradição, tradição implica transmissão. Tudo que nós sabemos sobre Jesus Cristo é a transmissão daqueles apóstolos. Transmissão tanto por via escrita como por via oral. Ou seja, dentro do âmbito da escrita e da oralidade, que são as Sagradas Escrituras, como também a continuidade da própria igreja. Então, como é que você diz que nós somos livres das tradições? Obviamente que você é livre da tradição. Você pega a Bíblia, tira da tradição cristã e vira o intérprete a self-service. Isso é o que você faz e milhares de seitas fazem. É por isso que vocês rompem com as tradições. Porque vocês não têm continuidade. Eu penso que daqui a 100 anos a igreja adventista não vai existir. Vai existir inúmeras seitas dentro da igreja adventista. Por quê? Porque vocês não seguem a tradição. Vocês não seguem um conhecimento válido que possa ser continuado, que possa ser mantido. Não, o que vocês fazem? Vocês simplesmente rompem com tudo dentro de uma anarquia teológica, de uma anarquia de autoridade, porque cada um se considera mais autoridade do que o outro. E por falar em filosofia fajuta, só uma pessoa muito ignorante, muito burra, muito pedante, e observe que nem os apóstolos, que eram pessoas humildes, chegavam a tanto, afirmariam, por exemplo, que a filosofia grega é algo passível de fajutice. Muito pelo contrário. Muitas questões teológicas que a igreja cristã desenvolveu nos últimos 2000 anos foram embasadas num sólido conhecimento da filosofia grega. Não somente a filosofia grega nos ajudou no sentido da racionalização e da explicação de muitos pontos da fé cristã,
como também nós, cristãos católicos, porque vocês são uns babocas, nós católicos conseguimos aprimorar a filosofia enquanto método de conhecimento. Então, como é que alguém pode ser tão débil mental e dizer: ah, isso é tudo filosofia fajuta, o que interessa é minha interpretação pessoal da Bíblia? Sua interpretação pessoal da Bíblia, faça o seguinte: faça que nem opinião, enfie na sua bunda, porque não tem validade alguma. Se só vale para você, não vale mais para ninguém. Ou a interpretação tem validade objetiva ou não tem. Agora, se for uma coisa muito emotiva, porque eu acho lindo, porque eu acho maravilhoso, não adianta nada. Agora, os primeiros cristãos tinham conhecimento do grego, tinham conhecimento da filosofia grega, tinham conhecimento da cultura helenística e viram nela grande valor para explicar a fé cristã. E nunca foi problema para os cristãos, e nós somos descendentes, nós somos herdeiros da tradição helênica como da tradição latina, uma vez que somos católicos, uma vez que somos também descendentes desses gregos, desses latinos, nunca foi problema a filosofia grega, salvo para os idiotas, salvo para tapados como esse sujeito que só reduz a fé cristã a mero sentimentalismo. Vamos lá. E, por outro lado, eu acho interessante a gente falar das tradições judaicas, como um contraponto à tradição cristã. Meu filho, você como adventista, você guarda o sábado, você não quer comer carne de porco, você quer seguir meia dúzia de mandamentos judaicos do Antigo Testamento, e depois nós é que guardamos as tradições judaicas? Não, são vocês. São vocês que querem ressuscitar aquilo que, de fato, a igreja revogou por uma questão de mostrar uma lei mais perfeita, que é a lei do próprio Cristo. Vocês é que querem ressuscitar o judaísmo antigo. Vocês agem como os fariseus que combateram Jesus Cristo, porque não conseguiam uma regrinha X ou Y. É isso que vocês fazem. E observem que o adventista não sabe o que é lei no sentido do judaísmo antigo. Leis são os mandamentos da Torá. Ou pelo menos é o que se consagrou dentro da concepção rabínica. Ou seja, eles estão seguindo aquilo que os judeus da modernidade seguem. A visão legalista da Torá. E não a visão que os profetas, e que foi consagrada no próprio Cristo e na igreja, de que a lei ela tem um fundamento no espírito. Um fundamento do quê? No sentido e não numa formalidade. Na essência. A igreja defende a justiça no âmbito da essência da justiça, e não no âmbito de uma mera formalidade, de um mero normativismo. Coisa que vocês fazem, diga-se passagem. E que vocês transformam a Bíblia nesse legalismo. Esse legalismo que foi de fato combatido pela igreja. Vamos lá. Hoje em dia, neste católico cristianismo, corrompido pela mesma mentalidade de exaltar o poder humano, tanto do papado como de outros líderes religiosos, ou não em suas tradições e filosofias humanas, acima da palavra de Deus, que é a Bíblia. Não, a palavra de Deus não é só a Bíblia. A tradição apostólica também faz parte, conjectura também a palavra de Deus, uma vez que também foi transmitida pelo próprio Cristo. E também a palavra de Deus é o próprio Cristo. Mas enfim, eu não vou me delongar aqui. Não é de se esperar nada mais, nada menos que a perseguição, aquela perseguição que ocorreu pela Inquisição nos tempos finais da história, como descreve Apocalipse 12:17, que diz: Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Todo verdadeiro cristão segue a Bíblia e não há homens em suas fajutas e errôneas teorias de metafísica. Claro, você não segue as errôneas e fajutas teorias de metafísica. Você segue as errôneas e fajutas teorias da Ellen White, que era uma imbecil. Claro, nós vamos trocar Aristóteles, Platão e a metafísica, uma vez que você não sabe nem mesmo o que é metafísica, para seguir uma imbecilóide, uma retardada mental, uma lunática. E como também é um milenarista que errou o fim do mundo. Claro! Você vai trocar 2.500 anos de filosofia grega para ler os livrinhos vagabundos da Ellen White que só servem para limpar minha bunda. Pô, maravilha! Tá? Vamos lá. Mostrar livros para fundamentar ideias e teorias de homens não dá autoridade e não comprova nada. Não, claro, a autoridade é você e a igreja adventista. Isso aí não é autoridade dos homens, naturalmente, né? Não é autoridade de Ellen White, não é autoridade do William Miller, não é autoridade daquele picareta, daquele Rodrigo Silva, arqueólogo e não sei o quê. Claro, esses aí têm autoridade, né? O que não tem autoridade são aquilo que não entra na sua caixinha fechada, no seu baúzinho adventista. Né? Mostrar livros, tá?
Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Ai, meu Deus do céu. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Bom, quem despreza a sabedoria e a instrução é você. Porque no fundo, você não segue a palavra de Deus. Você segue a sua interpretação pessoal da Sagrada Escritura. Só isso que você faz. Com relação ao Apocalipse 12, é uma coisa muito curiosa, porque em Apocalipse 12, uma mulher é citada, vestida de sol, cuja lua é seus pés. E quem era essa mulher? Essa mulher nada mais é do que a própria Virgem Maria. E a Virgem Maria, essa mulher gera um filho, segundo o próprio Apocalipse, o próprio texto de Apocalipse, e o dragão persegue a mulher. Mas o que significa o dragão aí? O dragão é o diabo querendo atrapalhar o plano divino. Mas olha só que coisa interessante a relação do diabo e da mulher. A mulher também pode ser interpretada como Eva. Eva foi seduzida pela serpente para contrariar o plano divino. E ao mesmo tempo você tem uma outra mulher que serve a Deus, que é a própria Virgem Maria, mãe de Cristo. Então, essa relação da inimizade da serpente com a mulher, ou do dragão com a mulher, nada mais é do que a inimizade do diabo contra o plano divino, como também duas figuras femininas estão inseridas nisso, que é Eva e Maria. Por outro lado, ele fala aqui da Inquisição. Cara, se você defende os heréticos albigenses, valdenses, que eram revolucionários, e inclusive os albigenses acreditavam em reencarnacionismo, acreditavam que tinham que se matar para se libertar do corpo, etc., e você diz que isso aí é guardar o mandamento divino, nós podemos concluir que você não tem conhecimento histórico algum, você é um ignorante. E já para terminar, para não se tornar muito longa a minha explanação, nós percebemos aqui que você confirma sempre o que eu critico com relação aos Zé Ruelas protestantes. Vocês não têm embasamento intelectual, vocês não têm embasamento cultural, vocês não têm conhecimento da tradição cristã, e vocês pegam a Bíblia conforme a imagem e semelhança dos seus caprichos ideológicos, dos seus caprichos sentimentais. E sai um texto aberrante como esse, cheio de erros históricos, cheio de erros teológicos e ainda revoltados com a filosofia grega, porque filosofia de homens, etc., como se a filosofia dos homens não fosse válida para os homens. Se for assim também, então nós não temos que estudar matemática, nem física, nem química, porque isso é conhecimento dos homens, e isso naturalmente é loucura aos olhos de Deus. Observem que quando a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, ele está dizendo o seguinte, que Deus está, olha, muito mais além do que os homens. Então nós observamos aqui uma revolta anti-intelectual grosseira e fica aqui minha resposta. Bom, acho que eu já falei demais.